E aí, pessoal, como é que estamos? Uma boa tarde, um bom começo de tarde para todo mundo. É, Eu tô concorrendo, acabei de saber aqui com a Pink. Um grande desafio, não é? Vamos esperando o pessoal entrar. Oi, Fábio. Hoje a gente vai ter o prazer aqui de bater um papo com a Ívia. Ela vai se apresentar melhor, obviamente, mas a Ívia, ela também fez o mesmo curso que eu com o Larry, no True Acting. E a gente vai bater um pouco de papo, porque a gente tem uma visão muito próxima desse estudo do Meisner, enfim, de todas essas coisas. Então, oi, Jessie. Vamos papear um pouco com ela. Se vocês tiverem perguntas, o nosso tema de hoje é Meisner é para todo mundo? Conversamos muito sobre isso. Já chegou chegando, vou convidá-la. E aí, Oiê! beleza? E aí? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certo aí? Frio? Frio, cara. Esse inverno não larga a gente aqui. Bom, aqui tem um solzinho. No sol faz Que calor, inveja. fora do sol faz frio. Aqui engana, né? A gente acha que vai começar a primavera e teve, tipo, nevou esses dias atrás. Tá uma palhaçada, mas é isso aí. Morar num lugar como esses, né, dá nisso. Tava Como eu aqui, falo, é o preço que se paga pela vida que se leva. total. Aí tem uma amiga que tá morando por aí e ela tá no primeiro ano ainda, né, dela. Então ela postou no mesmo dia um sol, as crianças brincando, sei lá quantas horas depois, uma neve cobrindo tudo. Ela tá aqui no Midwest Tá, ou no tá em Canadá? Chicago. Ah, era aqui Tá em também? Chicago. Uhum. Que legal. É. Vamos lá. Vou falar E com o aí? sotaque do Paraná também, leite quente. Ah, mas já Alguém já te começou a zoou já? zoação. Já Já começou a zoação. começaram trolando. Trollando a paranaense, mas tudo bem, tá valendo. Eu adoro receber os seus áudios, já te falei isso, né? Eu adoro quando a gente conversa, que tem esse sotaque, guria. Bah, Guria! guria. Não falo Guria. bar, o Não bar é falo dos bah, sou eu que gaúchos, não invento. Eu falo que invento bar. bah quando você Pera lá, fala. o bar vem da sua... vamos separar isso aí. Você Nada fala, contra, guria, tu não adoro os sabe. gaúchos, mas mas não falo bar, Olha né? lá. Não vamos roubar aí Não as misturar, né? expressões alheias. Tipo isso. Muito Ai, bem. ai, guria, e aí? Tudo certo por Mas, aí? Fora esse frio? tudo, graças a Tudo Deus. bem. Crianças de boca fechada, qualquer coisa ouvir um grito aí, é um filho. É, hoje em dia a gente tá deixando tudo acontecer, né? Bem Exatamente, mais fluindo, serenamente, bem mais deixando as coisas heroínas, serem o que elas são e fluídas. aceitando. Outro dia eu ouvi no Exatamente. jornal o cara falando: agora até os telemarketing estão usando o home office, então às vezes a pessoa te liga e você ouve barulho de criança ou Criança carro, gritando, né? tipo Aí é isso. isso, né? A gente está se adaptando. Acabei de ver um noticiário, tava a casa da jornalista com uma toalha. Eu falei, você já imaginaria que essa mulher ia ter? Eu estou achando isso ótimo. A gente está entrando num nível de intimidade com pessoas, Exato. porque a internet já meio que causava isso às vezes, né? Quando a gente faz live, quando a gente faz vídeo, enfim. Mas cada vez mais a gente está de verdade pertencendo à vida das outras E pessoas, né? vendo a verdade do outro, né? Sendo exposta, É, assim, tipo, é isso aí, é, real life, não tem, é. não tem filtro, não. É bem divertido, né? Apesar de que hoje, né, consegui aqui, ó, dá pra ver, tô vendo reflexo no espelho, eu tô até pensando no meu espelho, no meu óculos. Esse óculos, Pensando se você eu tá tiro o óculos. incrível. Ó, não, olha só, cara, meu sogro tá usando uma super luz pra fazer as lives dele aqui na minha casa. Aí Seu ele me sogro faz emprestou. live, gente, tô Meu sogro adorando. faz live, guria. Adoro, gente. Ai, mas cara. Mas É e me isso conta aí. então, conta um pouco para o pessoal que está chegando aí. Quem é Ah, você? Eu já falei que nós duas fizemos o mesmo curso e foi lá que a gente se conheceu, no True Acting. é Mas eu isso não falei mesmo. muita coisa, então, por favor. Tá bom. Bem, eu sou a Ívia, do Lavi Experience. Mudei recentemente. Tava focada, né, era Lavi Acting e mudei para Experience por conta do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. No Brasil também um pouco, às vezes que eu viajei e dei aula.
muita gente, profissionais de outras áreas, não só do meio artístico, né, me procuraram. E aí eu resolvi embrace essa realidade de dar aula para gente que não é só do ramo artístico. Eu acabei vendo que, assim, acho que a vida foi fluindo e me levando para esse lado. Então, hoje o meu foco é Meisner aplicado a uma experiência de vida, de crescimento pessoal mesmo na vida das pessoas. Então, tenho alunos advogados, médicos, design, arquitetos. Agora estou com uma fonoaudióloga, uma chefe de cozinha. Então, assim, tem gente de backgrounds diferentes que me procuram e eu aplico a técnica para essa liberação do ser, dessas travas que a gente vai tendo, que você sabe, fala disso muito bem. Adoro o teu speech em relação ao Meisner. E como eu fui liberada, né? Eu acho que é um processo que não tem fim, uma vez que você entra, nunca mais acaba. Mas eu tô nesse processo já faz alguns anos, desde 2011. Meu Deus, já vai fazer 9 anos. Porque foi quando a gente se... Caraca! Eu te conheci em 2012, né? Que foi quando você tava acabando isso. Não, e aí em 2013 a gente também se viu na em parte Orlando, 3 né? em Orlando. Isso mesmo. E a gente podia se ver de novo ano que vem em Munique, né, amiga? Se deixarem a gente viajar, né? Não, até ano que vem vão deixar, pelo amor de Deus. Você podia fazer a parte 3 de novo, a gente faz juntas, olha lá, o Brasil na Alemanha, ia ser lindo. Mas enfim, e daí é isso, daí hoje em dia eu trabalho, claro que tenho alunos atores, sim, e trabalho com todo o processo do Meisner, desde fundamento 1 até cena e trabalhar a criação de personagem. E eu faço as cenas com os meus alunos, porque a maioria eu dou aula particular, então eu acabo atuando e tá tendo meu contrato, que tipo, towards the end do curso, eu me torno uma atriz, uma parceira de cena mesmo. Então eu faço um esquema onde algumas aulas eu faço coaching e outras aulas eu só me entrego pro processo e não tô nem aí, que o outro aluno também não esteja nem aí, a gente vive a cena juntos. Então é bem bacana, assim, eu tenho explorado esse lado e agora essa coisa do virtual, né? Que assim, eu já compartilhei com você várias vezes, eu tenho uma super dificuldade em manter as aulas e achar que vai ser tão valioso quanto pelo online, mas tem sido uma descoberta e saindo todo o meu stress zone e tá funcionando e tá sendo bem bacana. Dá para descobrir que dá conexão, apesar desse filtro aqui, né, do celular. Mas é isso aí, tá sendo legal. Essa sou eu, é um pouquinho do que eu faço. É uma pergunta... Bom, eu e a Ivy, a gente vem se falando bastante, né? Exatamente porque eu acredito que nós temos olhares sobre a potência que o Meisner tem, além de ser eu sempre falo, né? Inicialmente foi um método de interpretação criado para a interpretação, mas que é para o ser humano, né? E isso a gente compartilha bastante, porque o que ele transforma é muito maior do que só o espaço cênico. Então, a gente compartilha bastante dessas experiências de outras pessoas que não são só os atores. Na Bichu, cada vez mais... eu tenho, obviamente, muitas pessoas que... E eu acho engraçado que as pessoas têm chegado agora na Bichu falando assim... Eu vim fazer esse curso porque as pessoas me falaram que muda a vida delas. Aí eu tenho vontade de chorar. Ai, cara. Eu venho fazer esse curso porque, eu até quero ser ator, eu até quero ser atriz, sei lá, né? Tem muita gente que, tipo, é modelo que tá em transição. Eu sempre gostei, mas eu vim aqui porque as pessoas me falam que eu vou mudar como ser humano. E porque eu acho que a gente acredita nisso, né? Eu e você, pelo que a gente conversa muito, demais. É o que a gente entendeu do que o Meisner disse, tá nesse campo, né? Exatamente. Dessa verdade. E a gente teve essa transformação pessoal, né? Você teve na tua vida, você lembra da Ana antes e depois. Eu falo assim, cara, minha vida antes e depois do Meisner. Tipo, não tem... E é triste pensar que nem todo mundo vai entender, né, esse processo, só simplesmente ver, mas eu sempre falo isso, o Marco, lá de Orlando, depois de 2 anos, ele me viu, depois que acabou o curso, passou um tempo, a gente se afastou. E aí ele falou, Ivy, você é outra pessoa, era essa Ivy que eu queria ver. Então, assim, é muito gostoso ver que é um processo na prática, a transformação. E ela não para de acontecer, né? Uma vez que você entra no processo, você não chega... atingi aqui. Esses dias eu estava entrevistando um aluno novo e ele falou assim, como é que você avalia se o teu aluno passou de nível... Como é que é a nota? Como é que tem nota? Tem prova? Como é que é a prova desse Eu tô passando de nível até agora, meu filho. Fica tranquilo. Falei, cara, não tem. Não é que nem jiu-jitsu, que você vai mudando de faixa ou... Cara, eu falei, não é. Na verdade, é mais
é um conforto no desconforto que vai evoluindo. Quanto mais confortável no desconforto você vai se sentindo, talvez isso seja uma forma de medir, mas ainda assim... Eu brinco que é como... Eu uso o Candy Crush porque eu acho ele muito óbvio nesse sentido. Você tá lá, você fez uma fase, aí começou a ficar fácil, assim, né? Aí, de repente, você fala, mas peraí, eu já não fiz essa fase já? Que parece tudo igual. Aí você começa a ser difícil. Você fala, que louco, é mais difícil. A mesma coisa, mas é mais difícil. Então, eu falo que a vida é assim. Gostei dessa. Meisner é Candy Crush. É tipo, adorei, tô aqui, adorei. nossa, já super superei, porque eu acho que a vida é assim, né? A gente, que é isso que eu falo, que a gente tem muito essa questão de perceber o quanto que a gente mudou, porque existem, obviamente, marcos muito claros na vida de cada um de nós, e vão haver outros ainda, onde existe uma mudança muito profunda. Só que, falo isso muito, que é terapêutico, mas não precisa ser terapia, mas quanto mais a gente mexe essas areinhas, mais coisas a gente vai descobrindo. A gente pode descobrir tanto um caco de vidro, como a gente também pode descobrir conchas maravilhosas, preciosidades, né? Exatamente. Então, por isso mesmo, acho que a gente veio hoje falar sobre se Meisner é para todo mundo mesmo, né? Cara, desde semana passada que a gente falou sobre isso. Essa pergunta tá na minha cabeça, assim, eu falo, caraca. É porque eu não sei quando você foi, mas eu lembro que o Larry, e eu acho que sim, né? Porque a gente já conversou sobre isso. O Larry falava muito sobre isso, né? De que ainda mais Meisner com este foco de você ir vasculhando, e não só com questão a performance final, esse resultado, né? Que foi que esse seu aluno perguntou, né? Quando é que eu sei que o resultado para eu... Porque é resultado, né? Quando eu posso passar de nível. Quando a gente tem esse olhar não só pelo resultado, mas sim para onde que eu posso ir nessas profundezas. E eu não sei se você já teve alguma experiência, assim. Eu tive nesses quase já 10 anos, né? 9 anos já, que bom. Dando aula de Meisner, eu tive os que disfarçaram bem e os que foram óbvios, de tipo, isso aqui não é o que eu quero, de bater de frente. Total. E aquelas pessoas que se permitiram e que transformaram a vida, cara, da água pro vinho. Total, exato. Meu, eu tive muitos alunos assim, eu sempre dou o exemplo desse advogado, porque foi muito claro. 42, 43 anos mais ou menos o cara tinha lá na Virgínia. E ele começou as aulas. Depois de 3 meses, ele falou, Ivia, saí do meu emprego, vendi minha casa, vou viajar o mundo. Eu falei, não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas ele falou, depois das aulas eu preciso me explorar e conhecer, e eu tô vivendo uma vida, o sonho americano não é o meu sonho. E agora eu descobri quem eu sou, e eu quero alinhar isso, né? Então, é muito assim, um processo que, cara, meu, não sei, não tem nem... É muito pessoal. E uma das coisas que eu estava refletindo é que, assim, quando eu comecei o Meisner em Orlando, teve processo seletivo. Peraí que deu uma travada. Desculpa, você pode voltar? Em Orlando? Sim. Em Orlando tinha tipo um processo seletivo quando eu conheci Meisner a primeira vez lá no Truth for Acting. Então, eu acredito que o Meisner é para todo mundo. Eu acho que sim. Só que nem todo mundo vai até o fim. Então, nem todo mundo quer. Existe uma seleção natural no processo, já logo no começo. Por isso que é estruturado tão certinho, passo a passo, é um tijolinho, né? Você coloca um e o outro e vai construindo esse fundamento, essa casa. Então, e as pessoas às vezes já chegam, e hoje em dia a nossa geração, o mundo tá todo assim, é imediatista e é prazer. Se não me deu prazer, não foi bom, não deu satisfação, não é o que eu queria, eu vou tentar outra coisa. E eu falo, caraca, desculpa o termo, mas bando de mimado, vamos sair dessa zona de conforto com a gente mesmo, de que tipo, não posso sofrer, não posso fazer uma coisa que não é legal, não posso fazer uma coisa que vai me tirar da zona de conforto. Cara... eu falo que nas aulas, quando as pessoas começam, eu falo, você vai se frustrar, já entende. Se você tiver expectativa de se tá certo ou se tá errado, se tá bom ou tá ruim, já vou dizer, quem que sou eu para te falar que é? O que eu tô aqui é para te dar um parâmetro do que o Meisner criou de técnica, mas assim, se você quer um resultado, você vai ter que se arriscar. Uma das últimas turmas de Meisner ao vivo que a gente conseguiu fazer, né, nesse começo de ano, uma das meninas falou, pô, mas aí como é que eu vou saber se vai funcionar isso? Aí eu falei, sempre vai funcionar. A questão é o que você quer como resultado do que é funcionar.
E para Exatamente. você cada vez Nossa. mais ter a referência disso, você vai precisar experimentar, que é o grande Cara, medo. A gente vai lá exatamente. para o teste, a gente ensina, vai lá na aula. Eu já vi vários alunos fazerem isso. Eu fui lá na aula, a pessoa foi para uns lugares super profundos, usou tudo direitinho, não sei o que lá. E a pessoa dá esse feedback. Aí eu fui pro teste, eu falei, e se der errado isso que eu tô fazendo, isso que eu estudei? Vou fazer o que eu sei fazer. E aí eu fiquei puta Exato, porque, né, é isso, as pessoas falam, eu fico puta porque eu fiz uma coisa, exato. sabe? Então, assim, se a gente não coloca em prática, eu acho que isso também é uma das coisas que o Meisner fortifica se você se dispuser a Uhum, isso, né? O com que é o certeza. não todo mundo, mas Uhum. se você colocar em prática, porque é uma questão de prática, você vai ver que os resultados vão acontecer e você vai ir para esse maravilhoso mundo de Meisner. Mas demanda uma Demanda, coragem cara. E que as às pessoas vezes. que desistem no meio do caminho, ou assim, normalmente, não no contexto da aula particular. E até acho que eu falei isso com você na nossa conversa a última vez. Eu acho que eu acabo, me sinto privilegiada porque eu meio que filtro os alunos que eu quero trabalhar. Então, Uhum. assim, né, eu ofereço né, uma sessão gratuita e a gente já conversa, eu já pergunto o que a pessoa quer e vejo se está alinhado com o que eu acredito do meu trabalho e para onde eu estou indo. Então, se rola essa, né? E se faz o match, tipo o Tinder deu o match, beleza, a gente pega. Então eu falo assim, é um privilégio, nem todo mundo pode, mas normalmente, então, na aula particular eu não sinto tanto isso das pessoas, desistir, pelo contrário. No one-on-one, as pessoas, você vai vendo aula após aula, eu quero mais, eu quero mais, não quero parar, Caraca, não olha o quero que está parar. Eu acontecendo, tô né? dando aula para um pai e para uma filha, cara, já vai fazer 4, 5 meses. E eles, tipo, estão super tristes, porque agora parou tudo e o cara é, tipo, responsável por trocentos hospitais aqui em Illinois. Nossa, tadinho. E aí a gente não tá, teve que parar com as aulas porque o cara tá cheio de Uhum. trabalho. Mas o fato é que, assim, cada vez que acaba, eu falo, não, acabaram, né, sei lá, 10 sessões. Não, a gente quer fazer mais, a gente não quer parar. E aí eu falo assim, cara, que gostoso ver que as pessoas É. se entregam. Mas no ambiente de sala de aula, quando as pessoas começam, infelizmente, quando tem mais alunos, a gente, né, você e eu também, a gente acaba fazendo isso. A gente fazia isso no Larry, eu fazia isso na sala com o Marco. A gente se compara com os outros em volta, e daí você fala, ai, nossa, não, então acho que isso não é para mim. Nossa, aquela pessoa ali tá tão entregue, e eu tô aqui com as minhas travas. E eu lembro que no meu processo, nos primeiros 6 meses, eu falava, cara, isso não é para mim. E eu queria provar que o Marco e o Rob e o Meisner, eles estavam errados de dizer que you have to learn, você tem que aprender a como live truthfully. Tipo assim, viver verdadeiramente. Tipo, você está dizendo que eu não vivo verdadeiramente. Quem é você para dizer que a minha vida não é de verdade? É, Você não porque sabe de isso eu nada. acho muito louco, que tem um lugar que é. Eu gosto, às vezes em aula eu falo isso, eu quero deixar bem claro que a única diferença entre eu e vocês é que eu aprendi isso há 15 anos atrás, que eu vi isso pela primeira vez, e vocês estão vendo agora. É a única diferença. Por quê? Tá Exatamente. sem som? Alguém reclamou que tá sem som. Letícia, Tá você sem tá me som. ouvindo? Você tá me ouvindo direito, né? Eu tô. Eu também. Super bem. Aham. Letícia, então tá bom. Eu falo muito disso, assim, que se você não entender que nós todos, porque a gente faz isso o tempo inteiro na vida, né? Agora Uhum. com todo mundo online, eu percebo o quanto que eu faço isso. A gente tem um lugar que a única diferença é que você é você, eu sou eu, assim, e eu vou lidar disso de um jeito, você vai dar do outro, e quando E não tem tem grupo, errado, né? É. quando é grupo, assim, duas coisas, né, com que você falou, dessa questão de quando chega, às vezes eu recebo uns e-mails assim, aqui no Brasil, não sei como é que é aí, mas aqui, mais, né, muitas pessoas só querem fazer mais porque elas acham que vai ajudar elas no audiovisual, só. Aí, às vezes, Sério? alguém me manda assim, eu quero fazer um curso de cinema e me indicaram mais, né? A primeira coisa que eu falo, só para você já saber, eu não vou te dar um vídeo com as suas cenas. Não tem Talvez espelho na sala. você não vai fazer cena, então, tipo, fica bem sussa, assim. Talvez não seja a pessoa que você quer ter aula, porque o que eu quero trabalhar é outra Adorei. coisa. Se você tem Exatamente. a sua vontade é fazer uma cena, tem um monte de curso que faz isso lindamente. Não sou Isso, eu essa exatamente. pessoa. Exatamente. E outra Pode. coisa que em sala com todo mundo, né? E que eu acho que o Meisner traz bastante essa possibilidade, é que não há um erro. Então, cada vez que um ali faz alguma coisa, e eu brinco muito, quando vocês estão sentados assistindo, participando de um outro lado, vocês também estão participando. É a hora que você tem que aproveitar
para repetir, para ficar vivo ali. E a gente porque o teu aprende corpo muito tá mais, tranquilo. né? Muito mais. E aí eu acho que assim, poxa, o outro, sei lá quem, uma vez, lá há um tempão atrás, uma menina fez essa comparação, assim. A menina, ela tinha feito já de tudo, juro. Era uma menina super na Via do Sul, aliás. Ela era modelo e ela já estava no Mais 2 já. Ela já estava fazendo coisas incríveis, assim, indo para lugares super profundos. Aí um dia a gente estava assistindo o exercício, aí ela estava toda emburrada, assim. Aí eu falei, o que foi? Ela, eu queria conseguir fazer isso que essas pessoas estão fazendo. Porque eu sinto que eu não Oh. faço isso. Ah! Aí, todo mundo que estava na sala com ela fez, Como assim? oi, como assim? É. Aí eu falei, você não acha? E eu acho que isso é legal, que é uma possibilidade que a gente tem com a ferramenta, que é, o que você acha que eles estão fazendo que você não está fazendo? Aí ela, Ai, eles cara, é estão super autocrítica. chorando, estão Que não sei o que lá. droga. Aí eu falei, você acha que você não fez isso? Ela, Não. não sei, eu acho que eu sinto diferente. Eu falei, então, É, esse é o grande lance do Meisner. Não existe uma forma. Se você sempre acha que... exatamente. eu dou o exemplo do sexy porque eu acho que é uma coisa bem padrão, né? Se você Uhum. acha que seduzir ou ser sexy tem um jeito único de ser, e você não acha que você é capaz disso, que você não tem isso em você, você nunca vai ter mesmo, porque você não está vendo o que em você é esse É, sexy. adjetivo. É. Então, assim, você está Boa. vendo um exercício É. e você está achando que ela está sentindo coisas que você não tenha sentido. Você já viu o que você sentiu? Ela mas é que foi tão natural. Eu falei, é isso! É que é tão simples, mas não é É só fácil. estar, é É só só estar. estar. Eu tenho uma aluna falou na segunda-feira para mim, eu tô tendo um problema aqui, eu tô travada porque eu acho que eu tenho que fazer mais. Ela tá bem no comecinho, foi na segunda sessão, e eu falei, você não tem que fazer mais nada. Aí ela, mas então é só viver? Eu achei tão Tipo, lindo. só. É só viver. Aí você fala, é só viver. Tipo assim, Difícil, né? não Puta que tem, mas pariu. para outras pessoas, tipo assim, conversei com um amigo esses dias também, para ele é super fácil, ele já é naturalmente, eu até aí fiquei enchendo o saco dele para ele se tornar ator. Eu falei, cara, você tem tudo para ser um baita de um ator. Você já é naturalmente essa pessoa espontânea, livre e que se entrega. E eu acho que assim, o Meisner é isso, para as pessoas que têm travas. Para todo mundo, e só que daí a partir do momento que você fala assim, eu tenho. Se você acha que você não tem trava, então talvez Meisner não é para você. Mas todo mundo, no meu ponto, assim, todo mundo tem. Então é só que você está sendo naive, ingênuo, ou você está preso dentro do seu pensamento. E normalmente quem desiste, sai depois da primeira, digamos, no seu caso, isso chama Meisner 1, né? Que você dá o nome do começo. Então, assim, quem sai do Meisner 1 e não volta mais, normalmente, não sei da sua avaliação, mas aqui eu faço são 98% dos que acabam saindo são os que mais precisariam. E que eu gostaria que levassem a sério o nosso pedido como professora de dar mais uma chance e continua no processo. Porque é um processo. Só que assim, do mesmo jeito que a gente hoje, os médicos estão falando, fique em casa. Os cientistas estão falando, não saiam. E eu não sou médica. Então eu escuto tudo que meu cunhado fala, por exemplo, porque ele é médico, eu falo, você virou Deus para mim agora, falou, eu obedeço. O cara já sabia que ia ter essa pandemia antes de todo mundo estar sabendo. Fala, eu vou menosprezar o conhecimento desse cara? Não vou. Então, assim, você, meu aluno, né? Eu tenho um conhecimento, eu estudei para estar aqui hoje falando isso com você. Não sou melhor do que você, mas assim, eu tô te dando a dica. Continua, é um processo. Acredita. E daí as pessoas falam, não, isso não é para mim, eu vou seguir outro caminho. Ótimo, vai. Mas o meu lado humano e de querer, de certa forma, participar desse resgate do humano no outro também. Eu falo, cara, não, escuta a Ana. Quando ela fala, não, keep going, mantém no processo, vai funcionar. Então, tem disso que você estava falando, né, de que as pessoas, tem gente que não precisa, né? A semana passada eu estava falando com a Karina e ela deu esse depoimento. Ela falou, eu via você falar, eu via você falar dos exercícios. E aí eu fui fazer mais, né? E eu achava que eu ia arrasar, que ia ser super fácil para mim. E eu me vi ali falando, meu Deus do céu, olha isso que está acontecendo. Porque é óbvio, nós somos nós há anos. Então, assim, o que é o nosso... por isso que eu falo da coisa do normal e do comum, né? O que nos é normal tem a ver com o que é comum pra gente. Então, se para você nunca teve nenhum grande problema, você não tem grandes conflitos com a sua vida, né? As pessoas gostam de você. Quem não tem, gente? Ai, por favor. Mas é porque é isso, né? Tipo, tá tudo normal. Cara, tá tudo normal. Porque é normal, realmente tudo é normal. Mas o teu comum tá ali. E agora, na última imersão também, a gente teve isso. Tem uma amiga minha maravilhosa, que ela não é atriz também. Ela é a pessoa que tira todas as minhas fotos, a Adriana Song, maravilhosa. Ela trabalha com os pais, enfim, outras coisas.
E aí ela dá esse depoimento do tipo, gente, eu não choro com nada. Ela falava, eu tô achando que eu sou fria, que eu não sinto. Aí ela fez a imersão e ela falou, Ana, caraca, eu tava ali e de repente comecei a sentir umas coisas. E aí eu me vi chorando e Ai, eu que pensava, por que lindo! eu A tô chorando? entrega. É a Né? entrega. E é doido porque essa referência com o que eu sinto e o nome que dão para isso, como deixa muita gente confusa de achar que não pertence, né? A esse lugar do Exatamente. Meisner. Então, Exatamente. tipo, e ela fala, será que eu me acho meio fria? Eu falo, você não é fria, é que o seu jeito de sentir é diferente do jeito da sei E lá tá quem que tudo chora toda bem, hora, e tá tá tudo tudo bem. bem. É que você tem que Exatamente. aprender nesse seu jeito pra você, não é pra mostrar pra Exatamente. ninguém, né? E é isso que é legal, quando os não atores fazem, em geral, exatamente porque eles não têm essa referência do externo, do que deveria ser de resultado, né? De Da querer um performance, né? resultado, performance, exatamente. Eles vão tendo performances incríveis na Com vida certeza. e também nos exercícios, né? Eu tenho Com os certeza. maiores exercícios que eu tenho até hoje foi dessa mulher que ela trabalha num banco e ela fazia umas coisas e as pessoas, todo mundo na sala dela, ainda lá no começo ainda, que o curso durava 3 meses, o Meisner 1 ainda, as pessoas faziam, os atores, eles faziam assim pra mim, o que ela tá fazendo? E aí você vê a Caraca. vida dessa mulher mudou radicalmente. Radicalmente. Ela mudou assim, de tipo, fez cirurgia, tá se cuidando pra caramba, tá se amando, progrediu pra caramba no trabalho. E aí você vai entendendo que é pra todo mundo, desde que a pessoa esteja disposta a ver as sombras que só estão escondidas Exatamente. porque a gente não conseguiu colocar a luzinha ali, né? Concordo. Isso é Isso que você... engraçado. Faz, Perdão. termina. Não, eu ia falar que tem a ver com o que você estava Luz falando. tagarela, né? Imagina, vamos se ferrar, que essa 1 hora vai assim. Tem isso que você falou das pessoas desistirem e tal, né? Tem um menino que é modelo, que ele é o exemplo porque ele fala sobre isso, eu acho que não tem problema nenhum de falar, todo mundo da agência fala disso, que ele fez o primeiro porque a agência pediu para ele fazer. Então ele foi lá fazer. Aí não fazia sentido nenhum para ele. Imagina, um cara que ele trabalhou a vida inteira como modelo, aquilo que eu falava pra ele era tipo batata, né? Tipo, ele tava pouco se fudendo. Você tem que sentir o ser humano, olha Cara, pro outro. whatever, Ana. Ele fez o módulo 1 certinho. Foi lá, ouviu, parecia que ele tava curtindo mesmo, assim. Esse menino sumiu por 2 anos. Aí ele volta. Caraca. Uau. Oi, quero te pedir... O primeiro e-mail dele era assim, eu sei que eu sumi, eu não tinha entendido nada. Eu peço desculpas. Hoje eu entendi o que aconteceu e como isso me mudou profundamente. Então eu preciso voltar. E aí ele foi entendendo porque é processo. Então tem gente que mexe assim na hora e tem gente que tá lá e vai ver isso depois. E aí ele, depois de um tempão, ele voltou. Depois ele fez tudo, fez imersão, fez tudo. E ele fala, e a galera da agência fala, ele mudou. Outro ser humano, assim. E é legal porque todos os outros amigos dele que as pessoas indicam, falam, vai fazer, ele mesmo fala, você tem que fazer. As pessoas veem ele e falam, depois que eu vi o que aconteceu com ele... Eu tenho que fazer. Então, cara, e não tem nada melhor, essa é a melhor propaganda da aula. Tipo assim, é você ter alguém que fala, cara, isso me arrepia, Ana. Eu brinquei outro dia, porque as pessoas brincam que a gente tem a religião mais, né? Eu falo, sim, um amigo meu falou esses dias, quando é que você começou essa seita? Eu falei, né? Eu falo, não que é um seja. culto. Não é um culto, mas poderia ser, a gente ia ganhar muito dinheiro. Ou seja, aceito mais, né? Aceita e ai, mas, cara, é isso porque mesmo. todo mundo chega e fala, as pessoas me falaram que vai mudar minha vida esse negócio. Aí, quando chega assim, eu já falo, sem muita calma também, né? Calma lá, calma que lá. talvez nada aconteça. Eu gosto de falar isso, talvez nada aconteça. Exatamente. Talvez no fim você fale, olha... Até que, Igor, é engraçado, porque quando eu fiz a parte 2 com o Larry, e vale explicar para quem não sabe, o curso que eu e a Ana a gente fez para a certificação é o intensivo, ou de 2 semanas num verão, ou de um mês inteiro, né? Você faz parte 1, parte 2. É recomendável que você só faça, né, a parte 1 de cada vez. Um de cada vez, porque é um excesso de emoção e de entrega, enfim. Mas é engraçado que no segundo, quando eu terminei o curso, uma coisa que ficou muito óbvia para mim foi não chorar. Não sei se eu te contei isso. Eu fiquei sem chorar. Eu choro assim, vendo propaganda de margarina na televisão. Qualquer coisa eu choro, não preciso só estar na TPM. Qualquer coisa me emociona. Eu sou toda... E, cara, eu fiquei sem chorar 6 meses. Acabou o curso, peguei o certificado, fiquei 6 meses sem chorar. Todo mundo em volta de mim, o que tá acontecendo com a Ívia?
Aí via, tipo, guria, eu acho que eu chorei tanto naquelas 2 semanas. Gastou Gastei a cota. todo o meu tanquinho de lágrimas, fiquei 6 meses sem chorar. Daí eu chorei quando eu tranquei meu filho no Brasil, aí 40 graus, estava um verão infernal em Curitiba, que normalmente não é, né, mas estava. E eu tranquei ele dentro do carro, cara, as janelas todas fechadas, e a chave dentro, eu fechei a cadeirinha, e rolou uma situação imaginária, Extrema. real, extrema, que não era nada imaginário. E eu, cara, fui correndo atrás do porteiro do outro lado do prédio onde eu morava e pedi um martelo. E eu tava assim a ponto de quebrar o vidro, cara. Porque eu só via meu filho suando do outro lado lá do Nossa, que carro. desespero. E eu, meu Deus, daí eu comecei a chorar. Daí naquele dia eu falei, caraca, depois de 6 meses eu chorei. Daí também, depois disso não parei mais. Até hoje eu continuo chorando. Mas você sabe que pra mim uma das grandes questões essa questão do choro é muito louco, né? Porque o ator tem um apego com o choro em si, né? Com a coisa do choro. Você não vai chorar agora, Ana? Chora. Chora, vai, chora. Ah, mas é que eu preciso chorar, a pessoa entrou chorando, eu não. Eu acho que eu fiz errado. Ah, vai se ferrar. Não, Mas tem gente que sabe chorar, tecnicamente, dane-se. Mas eu lembro que pra mim foi um oposto na primeira fase, porque eu sempre fui uma pessoa que eu detesto falar esse tipo de coisa assim, né? Que a gente é sensível, todo mundo é sensível, mas enfim. Eu era muito chorona, e aí depois passou uma época da minha vida que eu não chorava. Todo mundo sempre falou que eu era muito fria. Eu não chorava por nada. E aí, tanto que quando eu conheci em 2007, que eu fui fazer o Meisner lá em Nova York, eu tava aos prantos, eu não conseguia parar de chorar, e o Meisner me fazia entrar nesse estado muito rapidamente, foi que aí que eu me apaixonei mais ainda. Mas... Ninguém mais vai me chamar de fria! E isso foi uma mudança muito grande, porque a questão não era a frieza, era eu não tinha me permitido viver todos os meus sentimentos e emoções por um grande período da minha vida. E eu abri a torneirinha em 2007. Mas em 2011, quando eu fui fazer o curso com o Larry, eu lembro que eu quebrei meu dedo, né? Lá. Por isso que eu tive que fazer em 2 fases. Lembro. E eu voltei e fiz a cirurgia. Não, e uma das coisas que as pessoas falavam, mas você tá muito de boa com relação a ter quebrado seu dedo. E isso já foi uma das partes que eu comecei a entender que o mais ele já estava agindo em mim, que era, gente, não tem o que fazer. Assim, tem eu viver fora do teu... e aproveitar aceitar aqui, o momento, vou aceitar que eu quebrei meu dedo, caramba. e vou viver isso aqui desse jeito, porque olha que legal eu tendo que fazer. Imagina, eu tinha que costurar com o dedo aqui, ó. Eu tinha que fazer as coisas tudo com uma mão. Aí eu falei, olha a puta oportunidade que eu tô tendo, vou eu ficar chorando aqui, não aproveitando o curso incrível que eu tô achando, né? E quando eu fui viajar logo na sequência, eu chorava por absolutamente tudo. Eu tenho uma história ótima com a Nayan, que é minha sócia lá do Andar, ela que foi viajar, a gente foi viajar juntas para Califórnia, enfim. E teve um dia que a gente estava colhendo morangos. E primeiro que eu pentelhava ela, que ela tinha que fazer mais, ela tinha que repetir toda hora, e ela tava com saco. Mas enfim, a gente estava num pôr do... Tava assim, Califórnia, né? Aqueles lugares incríveis, uma costa maravilhosa, assim, final de tarde, a gente foi colher morango, final de tarde. Eu não sei o que aconteceu, Evian. Eu olhei e eu senti uma coisa, uma grandeza, dessas que a gente sente quando a gente está fazendo exercício, às vezes, sabe, dessa humanidade, essa luz que brilha, sei lá. Eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Eu acredito, eu fico emocionada só de ouvir você falar agora. Ela falava, por que você está chorando? Eu falava... Olha que olha isso. E aí ela falava, você se sente parte do todo, né? Ela falava, mas tá tudo bem? Eu falava, tá tudo ótimo. Aí foi, né? Aí a gente entrou no carro. E eu não conseguia parar de chorar. Passou tipo 15 minutos, ela falou, é sério, eu tô ficando preocupada. Você não consegue parar de chorar, tá tudo bem? Eu falava, é que tá uma vida. Tá tudo bem, é que tá maravilhoso. É que tá fervendo, borbulhando. Mas o que tá acontecendo é delícia, tá tudo bem. Tá gostoso, mas eu tô chorando. Então eu acho que isso que o Meisner vai dando pra gente, essa linguagem, que é uma linguagem que deveria ser estudada na escola, né? Total, guria, total. E parei, e assim, eu tô dando aula para uma criança e num dos final da parte 1 que eu dei, uma das tias dela foi assistir, eu fiz no basement da casa uma apresentação, e ela chegou para mim e falou assim, uma das tias, ela, eu sou diretora de escola, as escolas precisam disso. Eu falei, eu também acho que as escolas precisam disso. Tipo assim, as crianças precisam desse treinamento. E na verdade é aquela coisa... não ter medo de viver, é isso que define, não ter medo de sentir, não ter medo de que, um momento nunca é igual ao outro, uma pessoa nunca é igual a outra. Num momento você bosta e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, e se você falir, se você... falir não, se você, sei lá, entendeu? Se você errar,
sei lá, tipo, tá tudo bem, não tem erro, é só você experimentar, não ter medo de tentar, né? O problema é não tentar. E o Meisner te tira, então assim, para quem sente de alguma forma e tá consciente de que tem alguma trave, tem alguma limitação de viver por inteiro a vida em todos os seus aspectos, eu acho que ele é para essas pessoas, eu acho que ele é para todo mundo. Só que todo mundo não reconhece que precisa e que é isso, entendeu? Então eu acho que é isso, a gente tem que entender que é sim para todo mundo, mas até o próprio Meisner no Neighborhood Playhouse, você sabe disso também, eles também tinham a seleção deles, então você faz a primeira parte, porque a gente também não quer perder tempo de quem está na entrega e sempre tem um babaca ou outro que está dentro da sala só para, né, tipo assim, não tá entregue e só tá lá para criticar, e a gente já teve alunos assim, e o mundo tá cheio de gente assim, e daí você fala, cara, eu vejo valor nesse filtro. Acho que isso era um outro ponto que eu queria deixar claro. Eu acho que a gente vai captar e é bom, é importante ter. Então, por isso, quando eu fiz, a minha turma foi a última do Truth for Acting que fazia esse filtro, seleção. Então, você faz 4, 5 meses de curso e o professor fala, ó, você já entra, já registra sabendo disso. Se talvez você não seja convidado para continuar. Talvez a gente não ache que isso é para você, né? Talvez você perceba que não é para você mesmo. Então, é esse tipo de coisa que faz com que exista uma certa seletividade, sei lá, um processo seletivo no meio, mas eu acho que, como você disse lá anteriormente, é uma coisa meio natural que vai acontecendo, né? A pessoa faz, aí ela passou pela experiência, às vezes ela não entendeu, às vezes para ela reverberou num lugar ruim, ela não quer olhar para isso, e tudo bem, então ela não vai continuar. Enquanto que tem gente que está no segundo dia, tem gente no segundo dia que fala assim, ô Ana, quando é que tem o 2? Aí eu falo, você não fez um ainda. Calma, tem mais umas 6 semanas pela frente. Eu falo, ó, você sabe que você vai se fuder ainda. Calma, tá tudo bem. Não, mas é que eu queria muito, eu tô adorando. Aí passa o quarto dia, porque eu faço esse intensivão, né, de uma semana. Então parece que é tipo... Aí no quarto dia eu falo, hoje é o dia do pânico, vocês estão bem? Meu Deus! Mas eu quero ainda fazer o 2. Eu falei, então tá, então vai lá. Que bom, que bom. Mas aqui um pessoal tava falando, a Beta... Beta, Beta, dei aula para Beta. Ela falou aqui, Chicago, ó, sobre o sentimento de intolerância, que depois dessa aula eu consigo identificar esse feeling e acolher, então administrar a situação. Muito bom. Beta, linda. O Banguela veio zoar a gente, falar que ele adora o Meisner, que ele jogava bola direto ali no Field Park. Banguela. E aí ele falou da Fátima Toledo, que ele chorou muito também, mas é outra técnica. Eu acho... Desculpa, você o conhece. Não, pode ir. Vai. Não, que eu ia falar que tem uma coisa que eu vou falar sem medo, mais serenamente, que tem uma questão desse lugar de... Eu bato muito nessa tecla de que as técnicas e os métodos, eles estão aí pra gente aprender, são ferramentas. Quanto mais ferramenta você tiver, melhor, porque você sabe se precisa, se não quer, se pode usar, se não pode usar, aonde você vai usar, né? Eu acho que, para mim, o que me fez muito sentido desde o começo, lá com a Ana em Nova York e com o Larry me dando aula, e eu acho que eu dou aula desde os 16 anos de idade, né? De inglês, depois de teatro e demais, né? Eu, como aluna, sempre tive muita dificuldade de aprender na força e no bruto e no... Porque eu acho que isso a gente faz com muita facilidade e eu não me sinto à vontade e tranquila nem para me expor num lugar onde a ofensa é gratuita e nem para fazer para ser bonito. Eu sempre tive muita vergonha de forjar e mentir, sabe? Acho que por isso mais é para mim, desde o primeiro dia que eu olhei, eu falei, é só isso, ai que bom, dá para só viver. Porque eu admiro, eu brinco muito com as pessoas, eu falo, eu admiro quem consegue fazer um exercício, qualquer que seja, assim, ó, por quê? E achando que tá fazendo. Eu admiro muito essa pessoa. Cara. Porque eu tenho uma vergonha de fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que não é a técnica ou o lugar em si. Mas existem lugares onde, exatamente porque as pessoas têm um padrão, um parâmetro do como deveria ser, as pessoas que estão fazendo não fazem de verdade porque elas não acharam esse lugar ainda. E elas estão querendo chegar no resultado. E eu acredito que o processo do Meisner, como ele vai dissecando, ele vai desafiando, Guria, literalmente. É por isso que eu acho que Meisner, quando tem oportunidade, quando eu trabalhei com essa criança, por exemplo, normalmente eu não saio falando, dou aula para criança, não curto essa vibe, entendeu? De escola de teatro infantil, não é a minha praia, não é o meu forte.
mas eu tô descobrindo que existem crianças, sim, e dá para trabalhar e é muito legal. E é uma coisa de... Cara, você entra num... Como é que eu posso dizer? Ai, você trabalha com a criança no pré... Na pureza, e daí você desenvolve aquela... Meu, é tanta espontaneidade que você vê na criança. É tanta fluidez, ela é tão... Você fala assim, cara, é isso. E se você conseguir ter Meisner antes de qualquer outra técnica, no meu ponto de vista, é o melhor. Porque aí você não cria, você está primeiro acostumado em aceitar você do jeito que você é, nu e cru. É o que é. A Ívia, quando tá triste, reage assim. A Ívia, quando tá feliz. A Ívia, quando tá indignada. Quando tá confusa. Quando tá com medo. Aceita quem você é primeiro. Se descubra. Né? O ator é a sua própria ferramenta. A nossa pessoa é a nossa ferramenta. A gente tem que saber. Então, eu acho que é um trabalho essa consciência, né? Inicial, assim, independente do que for. E até eu vi uma pergunta que o Banguela colocou aqui agora, de psicologia. E quando a pessoa vai fazer curso de atuação, porque o psicólogo sugeriu para a pessoa deixar de ser tímido. Essa minha aluna agora, fonoaudióloga, ela falou para mim assim, eu sinto que o Meisner está sendo uma pré-terapia. Deveria ser uma pré... Né? Você vai e faz a terapia, mas você pode fazer junto um trabalho assim. E eu acho que é tudo válido, gente. Não tem certo e errado. Eu tenho uma história de uma menina que é atriz. Ela foi fazer porque ela é atriz. Eu acho que eu até já te contei isso. Que... Coincidentemente, porque o universo é dessas, isso lá nas primeiras turmas de Meisner, e que eu ainda nem acho que era, como o meu trabalho hoje, onde eu de verdade trabalho muito mais o ser humano do que só o artístico, né? Uma amiga minha que tinha feito o Meisner comigo 2 anos antes, um dia me liga, Ana Paula, você não sabe. Tô eu na minha terapeuta e eu perguntei de uma paciente que eu encontrava sempre. E ela não estava no mesmo horário. E aí, a minha terapeuta disse, meu, essa menina, ela mudou de horário, mas eu vou te falar, ela tá fazendo, porque ela sabia que a menina também sabia coisa de teatro e tal, ela tá fazendo um curso tal de Meisner. Aí, na época, tinha ninguém no Brasil quase dando aula de Meisner, né? Só tinha o Tom. Aí a pessoa falou, e ela falou que era uma mulher, ela falou, quem é essa mulher aí que dá essa aula? Uma tal de Ana Paula. Ela falou, cara, minha amiga. Ela falou, meu, então vai lá e fala pra ela muito obrigada, porque... Cara, que lindo. Tipo, é muito louco isso, né? Porque a terapeuta falou, essa menina, nesse curso, ela tirou anos de terapia, Exatamente. que ela não estava conseguindo. Exatamente. E o feedback em geral é esse. Se a gente porque, mais uma vez, né? Não é terapia, mas ele é terapêutico. Não é. Exato. Então, por que as pessoas falam muito de tipo, a pessoa é tímida, vai fazer teatro? Porque no teatro tem uma questão da coletividade, da sua responsabilidade com o outro, com os seus sentimentos, com as suas emoções. A gente trabalha muito em qualquer tipo de aula de teatro, né? Essa questão da sua expressão, a timidez tem vulnerabilidade, tudo isso. O medo de você não se expressar, né? Então, eu não vejo nenhum problema quando as pessoas me falam, eu vim aqui porque eu quero trabalhar, meu pessoal. Eu até gosto, eu adoro esse lado, me fascina. Então, acho que assim... Porque não tem como a gente ser a expressão do que está acontecendo enquanto está acontecendo e não ser humano, né? Exatamente. Aquele cara que eu citei no começo, o advogado que largou tudo e fugiu, ele falou para mim, quando ele me contratou, ele falou, eu já fiz terapia há mais de 10 anos e eu tive um professor de teatro no high school e marcou minha vida. Eu acho que o teatro, estudar atuação vai me liberar de mim mesmo. Então, eu cansei de terapia, eu quero isso agora. E eu não tô dizendo que, né, não é. No caso, esse cara deu essa história, esse testemunho, né, dele. Então, eu acho Mas essa menina que eu falei que é bancária, ela fala isso. Eu volto para fazer Meisner, ela faz todos os cursos repetidos. Eu volto para fazer Meisner porque é quando eu me encontro. Ai, que lindo. Eu preciso voltar a me escutar. E aí ela faz. Ai, Ana, me abraça. Foda, né? Eu tô com saudade de abraçar. Mas você tem aí essas crianças lindas, maravilhosas. Cara, sim, esmago meus pituquinhos aqui. Mas, cara, é isso aí, guria. Que lindo. Meu, tenho, assim, só gratidão por ter cruzado o teu caminho. Assim, naquele mínimos momentos que a gente se viu. Isso que eu acho muito incrível, que é uma das provas de que também conexão tem a ver com outras coisas e não com o tempo. Por isso que eu acho que Meisner é lindo, porque o que assusta muitas pessoas é que às vezes elas estão na segunda aula, sei lá, elas viram aquela pessoa 2 vezes, repetiu, de repente, parece que você conhece essa pessoa infinito. Que foi o nosso encontro, então eu também sou muito grata, você sabe, eu falo bastante sobre isso. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada, que a gente ainda tem uma vida longa nessa dupla. Com certeza, é só o começo. É aquela coisa, a gente se viu, foi curtinho. Eu lembro do Larry falando, tem uma brasileira aqui, só que ela tá indo embora porque ela quebrou o dedo, né? Aí a gente se falou por 1 segundo, foi muito rápido, e você foi embora.
E a gente demorou até um certo tempo para ter porque aí depois hoje. A gente se falou mesmo em 2013, porque eu estava em Orlando e você foi ver a peça. Ah, é verdade. Daí Porque foi lá. você foi no módulo 1 para o meu módulo 2. Isso, é verdade. Isso aí. Aí depois disso a gente começou a se falar, porque afinal A de gente se contas... adicionou nas redes sociais. Você fez a cena foi... com o Marco, que era meu professor. Isso. Isso mesmo. Foi lindo, meu Deus. E é isso, cara. Eu acho que para quem tá na dúvida se faz ou não, se você tá no Brasil, Ana Paula Dias é sempre o nome que eu recomendo. Galera, muito obrigada. Procurem essa mulher maravilhosa. Se você tá lá em Chicago, procure essa mulher maravilhosa. Procurem essas mulheres incríveis. É isso aí, cara. A gente tá aí para isso. Meisner é pra vida, é para todo mundo, sim, né? Na dúvida, Mas, e sigam enfim. La Vie Experience, porque conversa muito com o que a gente fala aqui na Be2 e vice-versa. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E em breve, esperem, porque faremos podcast juntas e um monte de coisa. Eu já coloco E você vai estar aqui no meu, depois eu faço o contrário, a gente faz uma live em inglês. Adoro. Tá bom? Que aí o pessoal não pode zoar a gente, que a gente tá falando, né? Exatamente, exatamente. Teve mais alguém zoando? Teve o Fábio, só zoando. Fábio só zoa. Aquelas assim, Fábio, vou te falar uma coisa que eu falo para meus alunos. A criança está sendo preparada para o sacrifício. Meu. Eu falo, sabe toda essa graça que você tem? Não é problema. Eu falo assim, às vezes, não é problema nenhum, é lindo. É lindo. Só que quando ela é usada, ela também é uma prisão. E a gente tem que lembrar disso. Boa, toma! Tem que olhar por quê, Mais na veia, isso aí. É isso mesmo. Muito, muito obrigada mesmo. Por todo mundo que passou por aqui. Valeu, galera. Por ela se dispor de estar aqui, né? Essa correria aí com essa vida de prazer, quarentena agitada. Sempre. E se vocês quiserem saber mais, então sigam lá. La Vie Experience. Isso aí. Toma, Fábio. O pessoal fica se zoando, adoro. E que a gente se veja muito ainda e possa deixar que o mundo receba o Meisner. E quem tiver um pouco de resistência entenda que é só uma fase. É só uma fase. Vai passar, como tudo. Vai. Tudo passa. O corona vai passar, a quarentena vai passar, tudo vai passar. E lembrar que às vezes o que deixa a gente mais incomodado é porque a gente tem que olhar para esse lugar. Exatamente. E por pior que seja, vai ser melhor você olhar do que você ignorar e fingir que não existe, porque existe. Igual os sentimentos, quando eles aparecem, as emoções lá, fingir que não tá tendo vergonha vai te deixar com mais vergonha. Exatamente. Por isso já começa, quando se sente, eu pelo menos, né, já começo na aula, já sinto uma energia, ou algum aluno já me intimida, eu já falo, gente, estou me sentindo intimidada no momento, a gente já põe para fora, já abraça, aceita tudo, não nega nada, não é assim? Exatamente. Você traduziu isso assim mesmo? Aceita tudo, não nega nada? Ok, é isso aí, aceita tudo, não nega nada, galera. Porque é isso, né? E eu digo que o aceitar não tem a ver com você ser complacente, tem a ver com você acolher, que é isso que acolher, exatamente. É acolhimento. O acolher. E entender que isso faz parte de você e isso faz parte da tua beleza também. É demais. Eu falei, eu preciso tatuar em mim, cabe tudo dentro de mim. Porque essa frase tem sido meu mantra ultimamente. Eu consigo, todo mundo consegue. No mesmo segundo que você tá triste, você consegue estar feliz. No mesmo segundo que dá um medo, você fala, tá muito bom, tá preso dentro de casa. Que delícia, tô odiando, tô feliz. Então, assim, e aceitar que a gente é esse tanque emocional e que cabe tudo isso, sim, dentro da gente. E se você lutar contra um sentimento, contra uma emoção, contra uma percepção, aquilo só vai aumentar. Por que a gente fala pro ator, né? Eu falo muito isso nas aulas, que pro ator a gente até fala quando tá ensaiando ou para uma cena, guarda, segura, vai segurando, vai guardando esses segredos da história que você tá se contando aí dentro, né? O seu inner life, guarda pro dia do open night, né? Tipo assim, vamos guardando para quando sair de vez, sair tudo aquilo, mas o contrário também é verdade. Quando a gente começa a falar, vai aliviando. Então, se a gente quer aceitar que cabe tudo dentro da gente mesmo, cara, só abraça esse momento e vai, entendeu? Não tem muito falo porque não dá, você pode contar a experiência que é maravilhosa e com muita veracidade e muita vida de uma experiência de montanha-russa. Só que não existe nada como você passar pela experiência da montanha-russa. E quando você está passando pela experiência da montanha-russa, você não precisa falar, meu Deus, eu acho que eu preciso registrar isso aqui agora. Vai aí, vai caber exatamente, aí. Exatamente. Muito bom. Sério, Jacaré Banguela, eu vou bloquear ele, tô brincando. Qual a sua opinião sobre anãs uruguaias? Bem, isso é a capacidade da pessoa de
do nada criar alguma coisa, não Do é? nada criar. Mas sabe o que é engraçado que ele pergunta isso? E eu fiz mais, né, no Second City com uma atriz anã. E foi uma das experiências mais lindas da minha vida, viu, Jacaré? Então você veio querer me zoar aí com a uruguaia, a anã uruguaia. Mas foi uma das experiências mais lindas que eu tive, cara. Foi lindo mesmo. E foi bem isso, foi aquele exemplo que você deu. Você chega no lugar e fala, cara, e agora? Numa audição, ou sei lá, né? Aí você fala, vou fazer o que eu sei. E eu lembro que porque assim, querendo ou não, quando você tá fazendo com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e tal, a gente fica mais self-conscious, mais dentro da nossa cabeça, né? Você fica, e agora? E no processo da repetição e tal. E eu lembro que foi um momento desse que eu falei, cara, agora eu só vou fazer o que eu sei. E o que eu tô sentindo. E foi uma conexão, assim, linda entre nós duas, que no começo eu sentia toda a resistência dela e eu verbalizei que ela tava ali com um filtro defensivo, né? E foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. E, cara, a gente acabou, né, no fim, abraçado. A gente já vai ser cortado daqui a pouco, né? Mas com relação a isso, é que eu gosto muito da gente falar sobre como a escuta está contaminada dos dois lados. Então, eu tive uma experiência dessas e eu acho que sempre que a gente tem oportunidade em sala de aula de vermos e mostrar, né? De passar pela experiência de que todo mundo é igual e é humano e que cada um de nós tem referências pessoais e de quem nós somos fisicamente, enfim, é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa não falou aquilo para você, só que como tá tão registrado ali em você, esse ranço que fica. Exatamente. E os momentos mais lindos são desses, assim, da pessoa olhar e ver o além, né? Exatamente. Não, então foi esse o feedback dela no final. Ela falou, nossa, nesses 5 minutos de repetição, eu me senti liberada das minhas próprias vozes. Ela admitiu, depois a gente conversou, ela falou, eu estava completamente defensiva, mas foi tudo embora, você me viu além da minha, né? E assim, quem sou eu para ver alguém além? Mas naquele momento você está tão entregue, é a pessoa que tava lá olhando, que acontece, exato. Então assim, tirar esses filtros e estar inteiro na entrega com a outra pessoa, seja um cliente, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, quem quer que seja, cara. Né? O lance do pessoal e não é pessoal. É porque é pessoal porque era você que estava lá, então foi você a responsável. Exatamente. Mas que outras pessoas poderiam estar vendo se elas estivessem disponíveis, né? Exatamente. Tá vendo? A gente fala que a gente vai parar de falar, a gente não para. E não para. É isso mesmo. Valeu, galera. Muito obrigada a todos. Eu não consigo ver o tempo. É 1 hora, né? 40 minutos, sei lá. Já vai acabar, já. Eu olhei aqui direitinho. A gente ainda tem um pouco de tempo, mas enfim. Então, beleza. Adorei, Ana. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. E os que vão assistir, fiquem ligados. Muitas coisas vão rolar ainda. Com certeza. Obrigada a todos. Uma ótima semana. Obrigada, sua linda. Valeu. Beijo. Stay safe. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.